Bom dia, irmãos. Meu nome não é Lenin, tá? Não sou nada de comunista, tá? Meu nome é Leonardo, tá bom? E muitas pessoas me chamam de Len, L-E-N, tá bom? Não sou do além, sou Len, tá? Eu sou casado há quase 47 anos. Tenho 3 filhos, todos casados, 10 netos. E louvo a Deus, não somente pelo povo brasileiro, de conhecer mais uma cidade linda, que agora, depois de mais de 30 anos de ministério no Brasil, estou descobrindo Sorocaba agora. Tá? Eu gostaria muito de começar de novo e vir para Sorocaba para morar, porque é uma linda cidade, gosto das vias amplas. Passei 24 anos em São Paulo, capital, com vias estreitas, muitos acidentes, muita poluição. E sendo norte-americano, quando voltava para os Estados Unidos, muitas pessoas me perguntaram, e você está se adaptando à selva lá? Falando do Brasil. Eu falei, se é selva de prédios de concreto, uma selva de concreto, então estou me adaptando, tá? Adaptando também à poluição e talvez encurtir a minha vida, porque estou respirando muito disso, por isso que eu gostaria de estar aqui em Sorocaba. Então, a selva é bom, e onde Deus chama a gente a trabalhar é sempre bom. Sou missionário da Aliança Cristã Missionária. Eu teve uma linda conversa com o pastor Daniel ontem. Obrigado pelo apoio e ajuda que vocês estão dando para Santos e Ana Paula e a família. É muito importante que nós todos estejamos envolvidos, não na construção do nosso próprio reino, mas participando no reino de Deus. Amém? Uma das primeiras alegrias que eu tive lá em São Paulo era eu aprendendo a falar português, tá? Para mim era um pouquinho mais fácil porque a minha esposa não conhecia outra língua, só inglês. Mas meus pais foram missionários em Cuba por 7 anos. Antes do Fidel, durante a Revolução e até 2 anos depois. E vocês vão entender algo que eu vou falar mais tarde, se Deus colocar no meu coração, alguma coisa que aconteceu tanto quando eu era criança, porque saí de Cuba em 1961, nos voos da liberdade, onde muitos cubanos fugiram de Cuba, como também os venezuelanos estão fugindo de Venezuela. E eu, por saber e conhecer e falar espanhol bastante bem, essa transição para português era um pouquinho mais fácil, mas também muito confuso, porque em português é o leite, em espanhol é la leche. E tem muitas outras diferenças entre as duas línguas, mas graças a Deus Ele me capacitou. E não é somente aprender a língua, mas também de entender o povo brasileiro um pouquinho, para poder transmitir o amor de Cristo para eles, dentro do contexto que eles conhecem o que é o amor verdadeiro. E aprendendo português era algo muito interessante, porque pregar em inglês eu já sabia pregar, mas quando chegava a hora para preparar para pregar em português, era outra história. E Deus me deu a graça de ser convidado para uma igreja Nikkei, lá em Rude Ramos, São Paulo. E o bom de poder pregar em português bem quebrado e bem simples é que você tem
o espaço entre a tradução e você falar de novo para pensar sobre a próxima frase que você vai falar. Então, para mim, tem sido uma bela e gostosa caminhada com os irmãos Niqueis aqui no Brasil. Louvo a Deus pelo que Deus tem feito para a transformação das suas vidas, porque eu sei que no Japão não parece que a igreja evangélica está meio parado em muitos sentidos. E Deus tem colocado no meu coração de orar muito pelo Japão e que Deus manda um avivamento, que Ele manda o Espírito dEle para tocar os corações de pessoas que estão perdidas. E é a mesma coisa que oro também para os Estados Unidos. Algumas vezes pessoas me perguntam, então, de onde você é? Eu falo, bom, nasci no Canadá, morei em Cuba, vivi nos Estados Unidos, casei com uma americana, passei mais de 30 anos no Brasil, e você me pergunta de onde eu sou, e fica um nó na minha cabeça, tentando de pensar de onde eu sou. Mas o bom é que não é tão importante de onde você é, aonde você nasceu, é saber aonde você está indo. Amém? Você sabe aonde você está indo? Você sabe quais são os propósitos para a sua vida? Vou pegar uma água aqui, tá bom? Eu queria compartilhar com os irmãos, nesta manhã, 3 passagens. Eu creio que há fatores básicos da vida que, se nós cremos e praticamos, somos as pessoas mais felizes e completas no planeta. Há fatores, há coisas básicas da vida que, se nós entendemos e praticamos, somos as pessoas mais felizes neste mundo. Quais são essas coisas? A primeira coisa que eu gostaria que vocês procurassem ou no telefone, por favor, não vai para social media ou respondendo perguntas, mas vai para Salmos 139. Salmo 139. Versículo 13. Salmo 139, versículo 13. E mais 2 ou 3 versículos aí. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto foi formado e entretecido como nas profundezas do mar. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Por favor, meus irmãos e minhas irmãs, cada um de vocês não foi acidente. Deus sabia de você antes que você nasceu. O que está acontecendo no mundo hoje de aborto e muitas outras coisas, de matança de seres humanos criados na semelhança e na imagem de Deus,
concebido dentro do conhecimento de Deus. Eu sei isso de fato porque eu tenho um filho que, aliás, é pastor da Aliança aqui no Brasil, lá em Joinville, Santa Catarina. Ele casou com uma brasileira, se apaixonou com uma moça linda, uma moça que amava a Deus de todo o coração. E depois de se formar no seminário lá nos Estados Unidos, voltou para o Brasil com ela. E hoje ele está ministrando lá como pastor. Depois de 3 anos de casado, tiveram um filho. Deram o nome de Adão, para ele. Eles queriam mais filhos. Ano após ano passou. E Adam era o único filho deles. Com 12, quase chegando a 13 anos de idade, a Berenice engravidou de novo. Ela, durante esse período, também teria tido vários, como se diz, abortos naturais. O corpo rejeitando o êmbrio. E isso abalava muito, tanto meu filho como também a minha nora. E nós todos orando, Senhor, por favor, manda um filho. Manda outro filho para essa família, que eles tanto querem. Bom, voltaram para os Estados Unidos depois de um tempo de 5, 6 anos aqui no Brasil, para terminar algumas coisas que precisavam ser terminadas lá, e foram convidados a voltar para o Brasil, de novo, por um pastor da nossa denominação, lá em Minas Gerais, uma cidade bem perto de Belo Horizonte, chamada Lagoa Santa. E foi ali que a Megan nasceu. E 2 anos mais tarde, o Logan nasceu. Eles não são fãs do Renault, tá? Megane e Logan, tá? Eu até estava com medo que talvez iam ter mais um filho e chamar desses outros nomes, Quid, tá? E graças a Deus pararam. Mas são 2 filhos lindos. Esse neto meu de 18 anos agora tem 2 irmãos pré-escola. Mas na graça de Deus, Ele deu esse presente para meu filho e para minha nora. Deus está em controle de tudo. Quando você foi concebido, não era apenas algo que aconteceu por acaso. Nenhum de nós existimos por acaso. E o pensamento moderno, que diz que não existem absolutos, diz tudo aconteceu como uma explosão. Você já ouviu essa, não? Já ouviu? Gente, toda explosão que eu já vi na minha vida formou nada. Destruiu. E eles, inverteram alguma coisa que ainda vai acontecer. Tudo vai terminar com uma grande explosão. Deus vai acabar com este mundo pecaminoso, poluído. Ele vai criar um novo mundo, onde o amor e a paz e tudo que nós sempre queríamos para nós mesmos vai reinar absolutamente, sem Satanás, que vai ser destruído também nessa explosão. Então, quando alguém fala para você, olha, eu acredito na evolução, que tudo começou com um Big Bang, você pode falar para eles, olha, o Big Bang ainda está para acontecer, você está pronto para isso? Desde o começo, Satanás tem sempre distorcido o que Deus diz.
Lembra a cena lá em Gênesis, onde Deus deu tantas coisas para Adão e Eva. Deu o jardim perfeito, maravilhoso, cheio de frutos, cheio de coisa boa. E vocês já sabem que uma das melhores coisas que Deus criou foi da costela de Adão, a mulher. Eu gosto como o pastor com quem eu trabalhei lá em Lagoa Santa por alguns anos plantando uma igreja, como ele descreve essa cena, que quando Deus abriu os olhos para Eva, ele falou: uau! Que presente, Deus! Todos os outros animais tinham parceiros, mas eu não tinha ninguém. Deus faz tudo certo, na hora certa, para todos nós recebermos da mão dele. Mas ali entra o serpente. E qual era a conversa dele? Será que Deus falou isso para você? E ela começou a escutar o começo de uma mentira que levou Adão e Eva a pecar, a destruir um relacionamento perfeito com Deus, acabar com esse relacionamento. E nós até hoje estamos sofrendo as consequências de algo que Satanás pegou que era bom e distorceu. Será que você comendo dessa árvore você vai morrer? Gente, Satanás continua fazendo isso até hoje. E nós somos bobos de escutar a voz dele quando a sociedade e os valores deste mundo vêm na nossa direção. Será que é ruim ser abençoado por Deus? O evangelho da prosperidade anda solto por aí. Fala o que você quiser, Deus vai te dar. Mas primeiro, coloca tudo que você tem na oferta, tá bom? Eu não estou aqui para condenar outras igrejas e outros pastores, mas vocês sabem bem que muitas vezes Deus usa até pessoas que devem saber melhor, conhecer melhor as Escrituras para explicar como Deus é bondoso para conosco, não para apenas nos sentirmos bem, não para escutar a mentira que é propagado por ali. Deus quer que você seja feliz. E a primeira coisa que vem à nossa cabeça, aos nossos pensamentos é: feliz? Sim, eu quero isso. Mas como qualquer outra coisa, a gente começa a entender que para receber coisas a gente tem que pagar. Existe um versículo na Bíblia que diz que resta nenhuma dívida entre vocês, a não seja a dívida do amor. Como a gente compra as mentiras de Satanás? Não conscientemente. Muitas vezes é sobre a subconsciência que nós começamos a acreditar no que Satanás está vendendo para a gente. Então, nenhum de nós existimos por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. Ele te criou com a intenção que você glorifique a Ele. Dizem que já lançaram um novo telescópio lá no espaço, que é mais forte do que o Hubble, aquele primeiro que lançaram lá. E já o Hubble descobriu tantas coisas que são bilhões de anos-luz da Terra, que a gente nunca ia conseguir alcançar a esse espaço lá.
no universo. Mas esse novo telescópio está descobrindo coisas que deixam pessoas com a boca aberta. E já li algumas histórias de cientistas que estão vendo essas coisas, estão dizendo, Deus existe sim. Tudo isso não aconteceu por acaso, por uma explosão. Ele criou tudo isso para que glorifique a Ele. E se nós fomos criados, não por acaso, mas com propósito, a minha pergunta para você nesse primeiro ponto é, você está vivendo em plena consciência porque Deus te criou? Não é somente esse tempo de louvor no começo do culto, tá? O que Deus deseja de cada um de nós, que nós saibamos como glorificar Ele no nosso dia a dia, momento após momento. Não somente em ocasiões especiais como esta, mas constantemente glorificando Ele, declarando a glória dEle. E a cena que Apocalipse descreve no final das nossas Bíblias diz que um dia todo joelho se dobrará e glorificará aquele que é digno de todo o louvor, honra e glória. Por que a gente não está fazendo isso hoje? Sim, somos filhos de Adão. Nós, na subconsciência, ou também conscientemente, muitas vezes, vamos contra os princípios bíblicos que Deus já tem dado para nós, para nos seguirmos. Então, o Criador, o grande desenhista, criou tudo para glorificar Ele. Ele nos criou na semelhança e na imagem de quem? Dele. O homem tem capacidade que macaco, elefante, girafa, pássaro, cachorrinho muito esperto. Deus criou o homem com a essência dele já embutido para ele poder criar coisas como esta. Primeira vez que eu ouvi falar de um computador, o que está dentro desse aqui, se colocava numa sala 50 metros por 50 metros com não sei quantos ar-condicionados operando ao mesmo tempo, para armazenar toda a informação nesses gigantes computadores do IBM. Está vendo como Deus nos criou na semelhança e na imagem dele? Mas não é somente para inventar um novo smartphone. Gente, é para glorificar Ele. Para dizer diariamente, Senhor, Tu és digno de toda honra, todo louvor, toda glória. E nós temos que nos perguntar, será que eu estou vivendo uma vida dessa maneira? Não é somente aparecendo na igreja e colocando seus dízimos e ofertas na sacola. Não somente sendo voluntário para fazer grandes coisas no nome de Jesus, isso é bom. Mas no dia a dia, o que você está projetando para o frentista que está cuidando do seu carro? Pessoa que está colocando suas compras dentro de um saco plástico. Você está brilhando Cristo para a vida deles? A imagem de Cristo é evidente na sua vida? O propósito de Deus é que todos nós sejamos transformados inteiramente nessa vida aqui agora. Eu amo essa música que cantaram. Usa-me, Senhor, como um farol
Mas sabe o que vem à nossa mente quando pensamos num farol? Numa coisa singular. Quantos faróis existem no mundo hoje? Deve ter bastante. Mas em comparação à população do mundo, são solitários. Fica aí avisando os navios e todo mundo aonde fica a terra, que há rochas aí que pode naufragar. E muitas vezes nós olhamos para um farol, que coisa linda. Esse pastor, como ele tem poder na palavra, como ele me desafia a ser um seguidor de Jesus. E você olha para esse farol, esse pastor, dizendo, Senhor, dá para ele mais palavras para eu entender mais. Mas o que Deus quer não é que você aprenda mais e seja mais inteligente nas coisas espirituais. Ele quer que você se torne um farol também. Essa ideia que existe hoje de terceirização, você já ouviu disso? Terceirização. Se nós não nos cuidarmos, nós somos pessoas que terceirizamos a nossa espiritualidade para uma igreja e para um pastor. Claro que Deus dá homens que têm a palavra, que sabem desafiar aqueles que estão seguindo a Jesus a seguir Ele de mais perto. Mas como a gente muitas vezes... Não, esse é o trabalho do pastor. Eu não sei fazer isso, não. Ou esse é o trabalho de fulana, de ciclano, tá? Isso não é comigo, não. Atitude de terceirizar as coisas que Deus está dizendo. Olha, eu quero que você participe. Abraça ser parte de uma comunidade. Uma família que está trabalhando em conjunto. Não somente para o bem da família, mas para outras pessoas em volta deles. A segunda coisa que eu quero que vocês lembram nesta manhã é que fomos criados para ter relacionamentos. Como estão seus relacionamentos? Estão bem? Eu tenho certeza, nesse grupo aqui, nesta manhã, tem algumas pessoas já pensando de uma pessoa que você não aguenta mais estar perto dela, ou dele. É festa de fulano? Aquela pessoa vai estar lá? Não, eu não vou, não. Gente, relacionamentos quebrados é ideia de Satanás. Relacionamentos destruídos, famílias destruídos por divórcio, por infidelidade, por muitas outras coisas, tudo isso aponta para aquele que quer destruir todos os relacionamentos que nós temos. E ele já começou lá no jardim, com Adão e Eva. Um relacionamento lindo e puro e verdadeiro entre Deus e Adão e Eva, ele meteu o dedo à cara dele e destruiu tudo. Mas eu tenho boas notícias para nós aqui nesta manhã. Jesus morreu na cruz para restaurar todos os relacionamentos, sem exceção. Mas pastor, você não conhece essa pessoa. Sabe, me sinto mal cada vez que entro numa sala, num lugar que essa pessoa está. De que tamanho é seu Deus? Quanto poder tem Jesus Cristo para restaurar esse relacionamento? Todo o poder. E se restaurado, isso será um testemunho vivo que Deus continua sendo um Deus de relacionamentos. Estão me compreendendo? Eu sei porque eu e a minha esposa passamos por um período, nesses últimos 4, 5 anos, com uma pessoa que
A gente andava junto por muitos anos. Um amor e carinho pelo outro, fantástico. Mas aconteceu alguma coisa que essa pessoa falou: não quero saber de vocês, não. Eu esperava, essa pessoa falando para nós, eu esperava mais de vocês. Você me decepcionou profundamente. E cada vez que a gente tentava de aproximar essa pessoa nem queria saber se a gente estava presente ou não. De várias formas, tentamos dizer: por favor, nos perdoa. Não queremos ser essa pessoa mais. Queremos ser pessoas de relacionamento contigo. Isso aconteceu por quase 5 anos. Vocês já viveram numa casa que tem uma janela grande e a reflexão do que está na sua frente aparece na janela e vem os passarinhos voando e puf, e cai no chão? Já viram isso ou não? Tá? Os passarinhos aqui em Sorocaba são muito inteligentes e não fazem isso. Tá certo? Tá? Acontece. Muito engraçado. Vem um passarinho pensando que vai voar bem no meio, porque é a reflexão do que está atrás. E alguns até morrem por causa disso, pela velocidade que eles pegam antes de bater no vidro. A gente se sentia assim, como um passarinho, tentando de vir na direção dessa pessoa, batendo no vidro e caindo no chão. Triste. Pescoço quase quebrado. E orando: Senhor, eu venho no meu ministério enfatizando esse ponto bem forte. Deus é um Deus de relacionamentos. Primeiro, Ele pagou o preço máximo enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz por mim, para restaurar meu relacionamento com Deus. E a mesma coisa com cada pessoa aqui que tem abraçado a Jesus Cristo. E se Ele pagou esse preço para restaurar um relacionamento, e Deus é muito mais inteligente do que qualquer de nós aqui nesta manhã, sabendo que a gente ia tropeçar muitas vezes em nossa caminhada cristã, íamos reagir de uma forma não digna de ser seguidor de Jesus, íamos tomar atitudes que não glorificam o nome de Jesus, e ainda assim, Deus sabendo que Leonardo, ainda com 70 anos de idade hoje, às vezes faz a coisa errada. E Ele nos perdoa. Basta a gente dizer: sim, Senhor, eu pequei. Não quero pecar assim mais na minha vida. Quero uma conversão de novo na minha vida. Essa atitude tem que parar, tem que acabar. Restaura meu relacionamento contigo. Para terminar essa história, nós procuramos um conselheiro, um amigo, um irmão em Cristo. E essa pessoa nos ajudou a escrever uma carta para essa pessoa. Funcionou para nós, não estou dizendo que uma carta vai funcionar para todo mundo, tá? Mas dentro da carta estava escrito: olha, se nós pudéssemos voltar para aquele incidente que detonou nosso relacionamento contigo, a gente faria coisas diferentes do que a gente fez. Por favor, nos dá mais uma chance.
Perdoa-nos. Mas também colocamos, a gente tem tentado por 4 anos já, de voltar para esse relacionamento de amor um pelo outro. E até hoje, sempre a porta está fechada na nossa cara. Então, daqui para frente, até você determinar diferente, a gente não vai entrar em contato com você mais. Demorou mais 2 meses. E finalmente ela deu resposta a essa carta que nós escrevemos para essa pessoa. E a pessoa primeiro, de novo, detonou. Posso falar, vomitou tudo que ela achava que tinha direito para falar. E nós não respondemos tentando de dizer, não, você está errado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Não. Apenas dizemos, olha, estamos vendo a dor que você sentiu. Por favor, nos perdoe. E Deus restaurou esse relacionamento. Hoje, essa pessoa não vejo o dia que a gente volta para estar junto com ela, para comer juntos, para rir juntos, para fazer coisas que a gente fazia antes. Deus é um Deus de relacionamentos. Isso também tem tudo a ver com a terceira coisa que quero terminar nesta manhã. A maior prova de maturidade de alguém é quando você começa a ser uma pessoa generosa. Talvez vocês estão pensando, o pastor precisa de água? Não sei se vocês estão pensando nisso, mas... Sim. Eu gosto quando pessoas são generosas comigo. Quando sai para o restaurante, eles pegam a conta e querem pagar, e você briga para você pegar em vez dessa pessoa. É gostoso de ver outras pessoas generosas com você, não é? Mas eu estou convicto, depois de muitos anos de vida, muitos anos no ministério, e é quase impecável a equação que eu faço enquanto a isso. Pessoas que são generosas geralmente são pessoas maduras na fé. Sabem que tudo que eles têm, seja casa, seja carro, seja profissão, seja o que for, não era apenas por esforço deles. Deus foi gracioso para com eles. E deu. Aliás, vocês quantas vezes têm pensado sobre o nome Deus? Tira o S, o que você tem? Deu. Já tem embutido no nome de Deus que Ele é generoso para conosco. Tá? Não é igual em inglês. Não sei de outras línguas. Não sei se em japonês é algo semelhante a isso. Mas Deus, tirando esse, deu. E João 3,16 declara isso. Porque Deus, vamos falar juntos. Porque Deus amou o mundo de maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu. E se você tem problemas de dar para outras pessoas,
E aqui não estou falando sobre din-din, tá? Eu acho que devemos ser generosos nessa parte também. Mas eu acho que onde o bicho pega para cada um de nós é que a gente não é generoso com o nosso tempo. Nós, a maioria das vezes, pensamos, tempo é meu. Sou eu que controlo aonde eu quero gastar meu tempo. Se eu quero assistir esse programa na televisão, se eu quero ir jogar futebol, se eu quero... O que te dá prazer em fazer? É meu tempo, eu vou fazer. O problema com isso é que quando a gente entra nesse ritmo, que o tempo, dinheiro, casa, carro, sucesso é meu, a nossa generosidade começa a secar. E aqui eu quero terminar com esse ponto para enfatizar algo que eu acho que é muito importante nesta manhã. A Igreja de Cristo, hoje, poderia ser muito mais poderosa do que ela é. Muito mais. Essa ideia de terceirizar nosso tempo, não, essa pessoa tem tempo, eu não. Essa pessoa tem recursos, eu não. Essa pessoa está perdida, não é culpa minha. E a gente pensa que esse tempo que Deus nos dá na nossa vida é para nós, que nenhuma criança. Você não tem que ensinar seus filhos quando são pequenos, quando dá um brinquedo, uma boneca para esse filho, essa filha, que quando outra criança entra no quarto, você não ensina, olha, quando essa criança entra, a primeira coisa que você faz é pega sua boneca, seu carro e fala que é meu. Alguém já ensinou seu filho a fazer isso? Ninguém ensina. Mas, gente, nós continuamos vivendo esse tipo de vida muitas vezes na nossa espiritualidade. É meu. Eu tenho que segurar porque lá na frente talvez eu vou necessitar. E o pior de tudo é que a gente vê nitidamente hoje, com a polarização dos da esquerda, da direita, nos Estados Unidos, os republicanos e os democratas, desculpa, eu não gosto de ser chamado democratas, são progressistas. Tá? Você já está vendo de que lado eu estou puxando. Mas essa polarização, sabe o que gerou isso? O ser humano pensando que pode consertar o que está errado. Por força própria. Por política. Por leis. Faça uma pesquisa bem rápido de todos os países que são ou foram marxista, comunista, socialista. Quantos deles estão com grande sucesso hoje? E não fala China para mim, tá? Eles pararam de ser comunistas um bom tempo atrás porque os líderes lá, aqueles bambambãs de vestido de uniforme, sabem que tem uma coisa boa sendo capitalista no desenvolvimento da China. Por que eu estou dizendo isso para você? E com isso eu quero terminar. Porque todo mundo sem Deus pensa que pode fazer uma diferença impondo lei de fora para dentro. Dizendo, não haverá mais ricos aqui na Venezuela, tá? Daqui para frente todo mundo vai ser parejo.
Quantos bilhões o Maduro tem escondido lá na Suíça? O ser humano, sem algo acontecer dentro do coração dele, vai continuar do mesmo jeito. E por isso que eu enfatizo essa parte de generosidade, meus queridos. A transformação, a maturidade cristã vem de dentro. De um coração transformado. Um coração que diz, não é meu. Eu apenas sou mordomo das coisas que Deus me deu. E eu quero viver desse ponto para frente generosamente com todo mundo. Eu quero começar a abrir meus olhos, porque o tempo também não é só meu. Para meu vizinho que está passando por apuros, e eu estou aí ao lado ajudando o vizinho, em qualquer situação que ele está passando. Meu colega de trabalho está passando por dificuldades, com cara triste. Meu tempo é valioso, mas eu vou investir nessa pessoa. Por quê? Porque o tempo não é meu. O Espírito Santo está dentro de mim, ele está me alertando a uma necessidade para eu ser generoso com o meu tempo e ajudar, e chorar, e orar. E socorrer essa pessoa nessa hora de necessidade. É engraçado nessa história do cara que foi maltratado no caminho, e os religiosos, 2 passaram. Não tenho tempo, não. E nem é da minha raça. Então, foram embora. Mas o bom samaritano, alguém com o Espírito de Deus no seu coração, disse, eu tenho algo para fazer para esse homem aí. Gente, esse é o desafio que eu quero deixar com vocês nesta manhã. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de quê? A plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. É meu. Levados de um lado para outro pelas ondas. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em quê? Amor. E uma das características mais fortes do amor é ser generoso. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Essa é a palavra que Deus tem me dado para entregar para vocês nesta manhã, meus queridos. Você quer ser uma igreja que marca Sorocaba, não apenas com atividades aqui na igreja, não apenas com um pastor, pelo que eu conheço dele, prega a palavra, ensina a palavra, desafia vocês a seguir a palavra.
Mas o nosso problema não é no ouvido, é no coração. Volto para essa música. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o quê? Conforme a quê? Senhor, se tu fizeste isso em cada pessoa aqui nesta manhã, de ser pessoas que querem amadurecer na fé, querem abrir mão de tempo, de recursos, investir na vida de outros que estão necessitados de uma fé que é vivo e encoraja as pessoas a ser generosos. Como seria diferente esta igreja e Sorocaba se fosse assim? Que Deus abençoe vocês nesta manhã. E que o Espírito de Deus tenha liberdade para sondar seu coração. Preparando essa mensagem, eu tenho muito para crescer ainda. É fácil como pastor conhecedor da palavra de pensar, não, eu sou bom. Deixei os Estados Unidos para vir para o Brasil, eu sou bom. Para vir para o Brasil. E o Espírito de Deus diz, para com isso. Você deu nada em comparação do que eu dei. Seja generoso. Seja alguém o Espírito de Deus está transformando diariamente para ser alguém com a imagem de Cristo nitidamente, evidente. Porque ainda eu tenho muito para te ensinar e para te usar para a glória de quem? Do Deus vivo. Aquele que criou todas as coisas para glorificar Ele. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, acima de tudo. E, Senhor, obrigado pelo Teu Espírito. Essa pessoa da Trindade chamada Espírito Santo de Deus, que habita em cada pessoa aqui que foi regenerado. Ó Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Não somente para enxergar, mas de nos desfazermos de atitudes que não te agradam, que são atitudes imaturos, que são atitudes que impedem o avanço do Evangelho aqui em Sorocaba. Ó Senhor, levanta pessoas convictos que o Senhor ainda tem muito lá na frente para nós fazermos para a glória do Teu nome, Senhor. Não para uma denominação, não para uma igreja, nem para a glória nossa, Senhor, mas que para que todos nós sejamos aquelas pessoas que glorificam a Deus pela vida transformada e generosa que nós